Olá, nesta edição do Cidadania, você é nosso convidado a participar de uma conversa sobre a importância das bibliotecas escolares e a crise pela qual elas passam. Em 2010, foi sancionada uma lei produzida aqui no Congresso Nacional que previa a obrigatoriedade das bibliotecas em todos os estabelecimentos de ensino no país, fossem eles públicos ou privados. No entanto, o censo escolar de 2013 trouxe à tona uma realidade bem diferente do que a lei pretendia. Para atingir a meta até 2020, seria necessária a construção de 130 mil novas bibliotecas, o que significa uma média de 34 unidades construídas por dia. Para falar sobre a importância da biblioteca, a crise pela qual ela passa aqui no Brasil, nós vamos conversar agora com a professora de Biblioteconomia da Universidade de Brasília, a professora Kelly Gaski. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que a gente podia começar falando nesse mundo, nessa sociedade onde a informação é tão importante, qual é o papel da biblioteca na aquisição de conhecimento? Porque a sensação que a gente tem é que, meu Deus, com computador, com internet, com Google, nós ainda vamos falar daqueles livros em prateleira que nem atualizados não estão? Qual é o valor, a importância da biblioteca para se adquirir conhecimento, na aquisição? Bom, a primeira coisa é que aí quando as pessoas falam aqueles livros na estante, nós temos a ideia de uma biblioteca bem tradicional. Então, hoje numa biblioteca nós temos o acervo impresso, mas nós temos também base de dados, conexão com a internet. Então, é possível você usufruir de vários tipos de fontes de informação. Isso é fundamental. Mas a importância da biblioteca, ela se relaciona estreitamente com a questão do bom desempenho do estudante. Então, na Associação de Bibliotecários da Austrália, por exemplo, ele fez um levantamento de várias pesquisas sobre bibliotecas e a contribuição delas na vida do estudante, e ela conseguiu levantar mais de 400 resultados de pesquisa que mostravam essa questão. Então, a biblioteca, ela influencia positivamente na aprendizagem, né? O próprio MEC reconhece essa estreita ligação entre quem usa a biblioteca e o estudante, né? O desempenho desse estudante. Então, a Unesco, várias pesquisas mostram isso. A biblioteca é hoje um espaço para que o estudante acesse a informação nos diversos suportes, que pode ser impresso, virtual, e também é um espaço onde o estudante vai desenvolver competências para lidar com a informação. Isso é fundamental na sociedade de hoje. Então, a gente não tem problema de acessar a informação, pelo contrário, com a quantidade de informação que nós temos, o grande segredo ou diferencial é saber quais são as informações de qualidade, como buscá-la, acessá-la e avaliá-las. E esse é um critério que a pessoa que quer adquirir conhecimento, ela desenvolve na convivência com o bibliotecário? Sim, o bibliotecário da atuante bibliotecas escolares, eles devem ser mediadores entre a informação e os estudantes. Então, os bibliotecários, ele tem uma formação específica que vai possibilitar com que essas pessoas aprendam a lidar com a informação. Professora, eu gostaria de primeiro, falando da lei que nós já temos. Sim. Como surgiu a necessidade de se fazer uma lei que cria uma situação de obrigatoriedade, como foi a lei de 2010, né? Sim. Até que ponto os profissionais da área se envolveram na elaboração e qual o resultado dessa lei, na sua opinião? Sim, olha só, a partir da década de 70, esse movimento surgiu muito fortemente nos Estados Unidos, e esse movimento foi denominado letramento informacional. A ideia dele é que nós precisamos formar cidadãos, e esses cidadãos, eles precisam aprender a lidar com a informação. Isso ficou muito forte, essa parte educacional das bibliotecas escolares. E muitas pesquisas realizadas fora do Brasil, principalmente Austrália, Nova Zelândia, Finlândia, Canadá, Estados Unidos, mostram a importância desse tipo de formação para os estudantes. Quais são as pessoas que conseguem trabalhar dessa forma? São os bibliotecários escolares. Então, nesse sentido, houve, e esse movimento é mundial,
né? Grandes investimentos em bibliotecas escolares. Então, você vê, por exemplo, o resultado da Finlândia, ela fica nos primeiros lugares na avaliação do PISA. Então, as pessoas começaram a querer saber qual era o segredo da Finlândia, como é que ela trabalha. Então, a educação lá é de uma forma diferenciada. E o que dá suporte para essa aprendizagem são as bibliotecas finlandesas, que são de ótima qualidade. Então, a gente tem uma relação direta, por exemplo, nessa crise de qualidade do ensino no país, que a gente vive, associada a essa ausência das bibliotecas. Sim, e aí é importante compreender a biblioteca não como aquele espaço em que se armazenam livros e outros tipos de documentos. Porque essa ideia também aparece nessa lei de 2010, porque eles definem o que é biblioteca em lei. E é justamente que haja, para cada aluno matriculado, há uma relação de... No mínimo um livro. Um livro por pessoa que esteja matriculada. Quer dizer, já dá uma ideia de que é um depósito de livro, né? Um pouco diferente do que a senhora descreveu no início da entrevista. Esse conceito é bem diferente, por exemplo, do manifesto da IFLA para bibliotecas escolares. Esse manifesto ele foi realizado em 2000, foi publicado em várias línguas, que tem inclusive uma versão em língua portuguesa, e ele fala que, resumindo, que a missão da biblioteca é tornar a informação acessível, né? Então, você precisa de ter um acervo para tornar essa informação disponível. E o segundo é tornar competente em informação esses estudantes. Então, aí o foco é para os serviços da biblioteca e para a mediação do bibliotecário, que ele vai fazer entre a informação e o estudante. Porque na lei, por exemplo, não se fala desse serviço, dessa prestação de serviço. Fala de livros, mas não se dá a mesma importância... Exatamente. A presença desse mediador, né? E aí a lei também ela é vaga, porque quando ela fala de um acervo de livros, quer dizer, não é só um acervo, a gente precisa ter um acervo atualizado. Com critério, né? Com critério, informatizado. E aí, considerando isso, um grupo de pesquisa de bibliotecas escolares de Belo Horizonte, eles criaram alguns parâmetros para poder avaliar as bibliotecas. Porque muitas vezes, na própria escola, eles consideram bibliotecas salas de leitura, cantinhos de leitura. Isso não é a gente não pode considerar isso uma biblioteca. Então, bibliotecas são espaços que armazenam a informação em várias fontes de informação, isso é importante, né? Porque o aluno precisa lidar com pontos de vista diferentes e com recursos diferentes. E, ao mesmo tempo, ele é um espaço de aprendizagem, é um espaço cultural e é um espaço onde vai ocorrer essa mediação entre a informação e o estudante. E quem vai mediar é o bibliotecário. Agora, essa lei de 2010, eu estava vendo o censo escolar de 2013 e matérias que comentavam o censo, que traziam até observação de donos de escolas particulares, por exemplo, dizendo que achavam a lei antiga, uma lei velha. Discussão, por que não pegou? Porque a partir do censo, 3 anos depois da lei, quando o censo escolar aponta que além de haver um déficit ainda remanescente, significativo, que não é pequeno, há também uma redução desses espaços em escolas já existentes. Que caminho louco é esse, então, que a educação brasileira está tomando? Como é que a senhora interpreta isso? Eu vejo que a biblioteca ela tem uma relação direta com o nível educacional e social de um país. Então, se você observar, por exemplo, a situação das bibliotecas escolares, como eu havia dito antes, dentro da Finlândia é uma coisa, na Austrália, no Canadá, Estados Unidos, então são países que têm uma condição educacional, um sistema educacional muito mais forte e consolidado e com bons resultados, que é completamente diferente do nosso. Então, apesar das reformas educacionais terem tido um avanço, nós ainda temos problema porque a nossa aula é tradicional. A nossa aula é muito expositiva. Então, uma coisa também está atrelada à outra. Sim, a concepção de ensino-aprendizagem, ela também está, como eu falei, vinculada à ideia da biblioteca. Então, veja só, se você precisa, você vai para uma sala de aula e o professor te pede que você pesquise informações sobre determinado assunto, é diferente dele ir para o quadro, né, e começar a falar sobre aquilo. Então, nessa primeira concepção, que as aulas são mais expositivas, o aluno é passivo, ele não vai precisar de biblioteca.
Ele vai aceitar o que vier de material e não vai precisar pesquisar mais nada. Aquilo vai bastar. Exatamente. Então, a visão crítica também do estudante sem a biblioteca, ela também fica prejudicada, né? Com certeza, porque quanto mais ponto de vista o estudante tem, né, a melhor compreensão ele terá sobre aquela questão, e isso uma compreensão crítica. Um exemplo que eu dou que é relacionado, por exemplo, com os meus estudantes, é que quando eles chegam no ensino médio e a gente dá um texto, ele precisa ver pontos diferentes, é um conceito com vários pontos de vista, ele fala, professora, mas como é que pode? Esse conceito aqui nós temos 3 pontos de vista. Não tem uma verdade absoluta, Não tem uma verdade absoluta. Por quê? Eles aprenderam isso no ensino médio. Era o que o professor passava e era aquilo e pronto e acabou. E aquilo estava no livro didático. Professor, isso para o desenvolvimento também tecnológico, científico do país também é bem comprometedor, né? Muito. A minha pesquisa de doutorado, se me permite falar um pouquinho sobre ela, foi uma pesquisa com mestrandos e doutorandos, né? Como é que eles faziam esse projeto de pesquisa? Então, essa foi uma pesquisa qualitativa e nessa pesquisa ficou claro que esses estudantes eles tinham muita dificuldade para buscar e usar informação. Então, às vezes, eles não sabiam diferenciar o que é uma informação científica de uma informação atual. Por exemplo, eles achavam que eles poderiam pegar informações da revista Veja para fazer uma tese. Enquanto que o ideal seria você buscar informações em revistas científicas. Validadas no ambiente acadêmico, né? Exatamente. Aí você tem o QALYS, que é a qualificação, um sistema de avaliação das revistas científicas. Então, quer dizer, você pode pegar também dentro das revistas científicas uma revista que seja de amplitude local ou uma que seja de âmbito internacional. Você acha que isso não vai ter um impacto no seu trabalho? Com certeza, com certeza. Agora, é impressionante a gente ver como essa falta, ela se arrasta até muito longe da formação profissional de uma pessoa. Sim. Que, estando num doutorado, tem essa dificuldade de discernir de uma fonte de informação para outra, isso, né? Porque, normalmente, como é que eles aprendem isso? Os estudantes falavam que aprendiam muito por tentativa e erro, ou que aprendiam com o próprio orientador. Só que esse orientador, ele aprendeu ali porque ele teve que produzir uma tese, mas nem sempre da melhor maneira. Efeito dominó. O orientador também passou pelo mesmo problema. Exatamente. Então, não foi quando a gente fala de letramento informacional, nós falamos de um processo sistematizado que deve se iniciar na educação básica. É uma cultura, né? É uma cultura, exatamente. Então, isso é importantíssimo e aqui vale lembrar, quando a gente fala de letramento informacional, que tem esse significado de aprender a buscar e usar a informação. E isso é a nova educação hoje. Então, você, por exemplo, nunca vai se lembrar de todas as coisas que você estudou. Quando você precisa de algo, o que você vai fazer? Você vai buscar informação. E, às vezes, você vai aonde? No Google, busca aquela informação e não sabe avaliar. Nossa amiga Wikipédia. Na Wikipédia. Que dá um medo danado. Exatamente. Por que a Wikipédia ela é tão criticada? Porque ela não tem essa curadoria, ou seja, ela não tem uma equipe que vai editar ou que vai validar aquelas informações. Nas revistas científicas, os pares, eles avaliam aquele artigo. Então, você envia um artigo para as revistas, esse artigo vai ser avaliado por 2 ou 3 professores, doutores da área e vai validar aquele artigo seu. Então, quer dizer, você sabe que aquilo ele tem uma qualidade, que é diferente da Wikipédia, que qualquer pessoa pode colocar aquele material ali. Não é? E lembrando também da Wikipédia, quando a gente trabalha as questões da educação básica, os alunos gostam de usar a Wikipédia como fonte. Acontece que muitas vezes essa informação ela apresenta lacunas ou apresenta distorções. Então, o ideal seria que eles buscassem as obras de referência. E hoje nós temos várias obras de referência online. Por que elas são importantes? Porque contam com essa curadoria. Elas dão a referência, né? Exatamente. Elas ajudam você a separar o joio do trigo. Exatamente. Nessa avalanche de informação que a gente vive. Perfeito, que muitas vezes o aluno não tem condição de avaliar aquilo. Ou quem consegue avaliar bem uma informação é só um especialista na área. Né? Então, é nesse sentido, essa curadoria ou essas obras de referência,
elas possuem essa informação com maior nível de confiabilidade. Essa lei de 2010, a 12.244, ela, pelo que a gente deduz vendo o censo, ela ainda não produziu, ela não conseguiu produzir o efeito desejado, né? E agora tramita aqui no Congresso Nacional, mais especificamente, está na Comissão de Educação aqui do Senado, um novo projeto, que agora quer colocar essa obrigatoriedade na LDB, né? Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E enfatizar o papel do bibliotecário também, né? Para ver, então, seria um modo dessa lei ter uma força maior. A questão do bibliotecário está até alterada por uma sugestão do senador Paulo Paim, né? Que faça essa mediação do conhecimento, um profissional de, pelo menos, de nível superior, especializado na área. O que pode mudar? O que é que falta para uma lei nesse sentido pegar? Porque aumentar sua força na LDB vai ser suficiente? O que na opinião da senhora, seria eficaz? Por que não pegou? O que aconteceria para pegar, né, uma lei dessa? Eu acho que as pessoas precisam se conscientizar primeiro da importância das bibliotecas e entender qual é o papel da biblioteca. Culturalmente, nós não usamos bibliotecas, não é? Durante a educação básica, a biblioteca era só uma salinha ali na escola. Não, nós temos uma biblioteca aqui em Brasília, uma biblioteca, Instituto Nacional do Livro, uma biblioteca maravilhosa que está fechada desde maio por problemas da estrutura física. Sim, e você a biblioteca não vê... demonstrativa hoje, Maria Conceição Moreira da Salles. Exatamente. Né? Isso mesmo. Particularmente uma paixão minha que frequento desde pequena, mas assim, você não vê nenhum movimento, ela está fechada porque a estrutura está podre e não há nenhum movimento desde maio para que isso se resolva, né? Então, eu acho que isso demonstra um contrassenso até do poder público, perfeito, a produção de lei e a manutenção ou não das bibliotecas, né? Em relação a essa lei, então, a primeira questão é essa conscientização da importância desse espaço, que as pessoas não usaram e acham que isso não é importante. Que envelheceu, né? Exatamente, que isso não é importante. Bibliotecas também precisam de orçamento. Então, uma preocupação minha, quando essa lei não fala nada sobre esse orçamento, né? Então, elas precisam, como é que elas vão produzir atividades dinâmicas, produzir eventos... Se equiparem, né? Se não possuem nenhum orçamento. Então, essa é uma questão. Tira a consistência da lei. Então. Exatamente. Então, isso precisa ter um orçamento. Agora, em relação a essa lei, o que o senador Paulo Paim, ele propôs de ter pessoas profissionais do ensino superior, aí tem duas medidas, né? Porque na primeira parte a gente precisa lembrar que nós temos hoje mais ou menos por volta de 32 universidades que oferecem o curso de biblioteconomia. Então, isso aí é uma questão que também limita essa lei no primeiro momento. E depois, só que quando a gente pensa em contar com a ajuda desse profissional de nível superior, é lógico que um profissional com especialização em biblioteca escolar, que ele vai fazer uma especialização aí de 1 ano, é diferente daquele que passou 4 anos na universidade. Então, é lógico que isso vai se refletir também no uso dessa biblioteca. Mas é uma maneira de tentar viabilizar... Perfeito. Eu acho que agora, para esse momento, primeiro momento isso válido. É crucial. Porque o que aconteceu? Quando as pessoas falam, essa lei é antiga, é porque nós perdemos o trem da história. Tem um lapso aí de modernização que não aconteceu. Não investimos em biblioteca. E a população também não sabe da importância. As grandes bibliotecas que a gente tem, eu vou falar, por exemplo, Biblioteca Pública de Nova York, de Vancouver, essas bibliotecas surgiram por meio de movimentos do povo, da comunidade. Olha, falta 1 minuto para a gente encerrar a entrevista e a senhora está indo assim para o desfecho, que tem tudo a ver com o programa Cidadania, porque talvez seja isso que falte, né? Para nós que crescemos sem biblioteca, uma conscientização do que é esse espaço, como ele é utilizado, que eu confesso que nunca testemunhei uma assessoria, um serviço desse numa biblioteca. Sim. Não tive esse gosto. Eu acho que, assim, para a gente, já que temos pouco tempo, né? Eu acho que uma coisa importante é que os pais, né, exijam que a escola tenha biblioteca. É o mínimo, né? É o mínimo. Vamos começar por aí. Isso, essa é a primeira questão, né? Se os pais começarem a exigir, é lógico que os diretores, as pessoas que gerenciam essa escola,
ajudam a viabilizar. Vão ajudar a viabilizar. Então, essa primeira parte, esse movimento, ele tem que sair do povo. O povo tem que exigir. Se não houver exigência, ninguém vai fazer nada. A gente fica nesse jeito que nós estamos. Faça uma Exatamente. lei que tenta se emplacar e que não... E agora, é preciso que o governo tenha um orçamento para essa lei. Porque fazer uma lei é fácil, está ali no papel. Agora, qual é o orçamento destinado a essas bibliotecas? Bom, mas mais uma vez o cidadão tem um papel importante, porque o orçamento é feito no Congresso Nacional e há que se dizer que os parlamentares são muito sensíveis à manifestação dos seus eleitores. Perfeito. Então, quando eles começam a receber e-mails falando no assunto, pedindo uma atenção especial, fatalmente essa atenção acontece. Acho que a gente encerra muito bem um Cidadania de Crise das Bibliotecas dessa forma, né, professora? Com certeza. Agradeço a sua presença aqui no nosso programa, professora, muito obrigada. É um prazer. E um agradecimento especial a você que nos acompanha. Nessa edição do Cidadania, nós estivemos conversando sobre a importância das bibliotecas escolares, a crise pela qual elas passam e a importância também da presença do cidadão reivindicando um direito que já é lei no nosso país. Eu sou Tânia Horman, esse é o programa Cidadania e você está convidado a participar do nosso trabalho enviando suas sugestões ou críticas. Ligue 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse senado.leg.br/TV. Até a próxima.